Já de volta para falar sobre futebol, recebendo aqui o fisiologista, o Semi Wendel, que já tem no currículo aí passagens pelo Campinense, pelo 13, pelo Botafogo, e a gente vai conversar um pouco sobre calendário do futebol nacional, já que o ano que vem é um ano diferente, né, e muito tem se discutido sobre o assunto, puxando mais para o lado da preparação física aí dos jogadores. O que esperar na sua concepção, Semi, para o ano que vem, um ano que para muitos já começa agora em dezembro, né? 2014 é exemplo do Campeonato Pernambucano. Boa noite. Boa noite. Na realidade, eu digo sempre que o futebol em si, atleta de alto nível, né? Ele nunca foi respeitado, né? Isso é o preço por ser alto nível. Nós puxamos assim um alto rendimento, alto nível de cargas trabalhadas. Então, cada vez mais está sendo atropelado, infelizmente assim. Tá? Eu digo sempre isso, digo aqui na faculdade com meus alunos, tanto na UEPB quanto na FIP, que existe uma situação muito complicada. A diferença do que é qualidade de vida do que é rendimento. Quem faz rendimento, que é o caso dos atletas, seja ele futebol, no que é o nosso caso, tem um preço a pagar, um preço mais caro. E dentre eles tem essa questão do calendário, que é uma falta de respeito muito grande com os profissionais, porque até mesmo quem faz o calendário não entende de nada de fisiologia, não entende nada de preparação física, e sim entende mais da mídia, do que pode ser feito, do negócio em si, que está por trás de tudo isso. Infelizmente, acontece muito isso. E num país onde a matéria-prima, digamos, ela é, assim, ela foge do controle até, né? Porque o jogador de futebol surge a cada dia, em cada esquina, parece que se aproveitam disso também, né? Os times que se virem para se montarem, porque a gente vê muito time aí durante o campeonato tendo uma renovação de elenco absurda, né? Então parece que o pessoal se acomoda com isso e os clubes também não fazem muita objeção a isso não, né? E outra, né? Hoje em dia o sonho de um pai é ter um filho jogando bola num grande time e não estar numa faculdade lecionando algo desse tipo. Mas é interessante saber também que o futebol é muito dinâmico, mudou muita coisa no futebol, né? Com todo respeito aos jogadores que do passado tiveram, por exemplo, do nosso rei, o Pelé, a mudança ela foi muito brusca. O jogador tinha 10, 12 segundos aproximadamente, nas pesquisas que nós estamos realizando dia a dia, para raciocinar o que ia fazer com a bola. Hoje é 3 segundos, ele já joga sem a bola. Muitas vezes ele é cobrado jogar sem a bola. Então isso faz com que exija mais do atleta e isso faz com que o atleta passe sempre do seu limiar, desgastando, né? Tendo lesões consecutivas e isso faz com que o indivíduo venha estar muito mais próximo do seu limite e esse limite, infelizmente, traz o mal a ele. E aí, como eu estava falando, exemplo, o Campeonato Pernambucano, o pessoal já está tentando um paliativo, lógico que não é a solução, não é a melhor das opções, isso teria que ter sido pensado antes, começando o campeonato em dezembro para que não aconteça o que vai acontecer, a exemplo do Campeonato Paraibano, sendo na próxima reunião do arbitral batido o martelo com o início do Campeonato Estadual no dia 2 de janeiro de 2014, teremos aí algumas semanas em que os times vão jogar 3 vezes, serão 3 rodadas na mesma semana, né? Infringindo aí todos os parâmetros legais, né? E passando por cima de muita coisa, o que também não é novidade no futebol brasileiro. Então, como é que você vê essa fase agora, já de busca de atletas? Os times já buscam, digamos, atletas mais descansados, quem sabe, para o início de competição? E outra coisa que muitas vezes esquece, né, por não ter ausência de um fisiologista, porque a gente vê muito isso, sobrecarregando o fisicultor, ele fazendo 2 funções, estressa ele mentalmente, podemos dizer assim, fisicamente, e deixa brecha naquilo que você vai pesquisar. E muitas vezes compromete o próprio atleta. O atleta passa por várias pré-temporadas durante o ano, chega no seu clube, não rende, a torcida cai em cima, existe uma imagem, transfere a culpa para um empresário, transfere a culpa para a diretoria, para o próprio treinador. Na realidade, o atleta está em déficit fisicamente, que nós chamamos arco platô negativo, e isso faz com que o atleta não venha produzir devido ao desgaste mesmo. Aqui na Paraíba não é diferente, porque eu bati em cima muitas vezes para ter intervalos durante os jogos, principalmente no sertão, não foi ouvido. Por quê? Porque na realidade quem faz o futebol não entende tanto assim, mas vou lutar ainda, embora independentemente, no momento estou afastado diretamente do futebol, mas está mudando muito isso. Uma das coisas que eu torço para mudar é o respeito como atleta, não visando o atleta como ser humano, não como falta de rendimento. O rendimento vai vir, vai ser cobrado o rendimento, tem um preço caro por isso, mas tem que respeitar como ser humano, que muitas vezes não respeitam. Você falou essa questão aí de que às vezes é atribuído ao treinador a culpa de um jogador não render. A gente tem um exemplo aí no próprio elenco do 13, que eu tenho informações em relação a um certo jogador, que o torcedor sempre reclama que ele jogue os 90 minutos, e a comissão técnica sabe que se colocar ele
ali de primeira ele não vai render o que ele pode render entrando no segundo tempo, e tem sido um jogador que tem entrado sempre no segundo tempo, vestindo a camisa do 13, tem jogado bem, que é o caso do Chorão, que não teve uma pré-temporada bem feita, né? Passou um certo tempo parado e agora chegou já, digamos, no meio da fogueira, e a torcida exige uma coisa sem saber o que está acontecendo, a real situação do atleta. Então são casos como esse, né, que a gente pontua, que o ano que vem devem ser, né, não exceções, mas quase regra. Não tenho dúvida. E aproveitar e parabenizar todo o elenco do 13, a comissão, a todos, né, pela situação. Eu sei o que eles estão passando nesse momento, porque na realidade eu venho acompanhando. No momento agora realmente não é de treinamento, propriamente dito. É realmente mais a parte regenerativa. Tá, parabéns o fisioterapeuta que está atuando com a parte regenerativa. Não sei, me preocupa pela ausência de um fisiologista lá, mas é interessante que tenha para controlar junto com eles, mas isso mesmo, tem que ter essa intensidade controlada. Muitas vezes compromete o atleta ele rende muito mais quando se coloca no segundo tempo, porque ele está nesse arco platô negativo. Se fez ou não fez, ou se fez até demais pré-temporadas. Infelizmente tem clubes que dá carga sobre cargas e compromete. Vai lá para Paraíba, que não tem problema, lá não tem quem identifique isso. Na realidade nós vamos identificar, porque se for cair na mão do fisiologista, de um preparador físico que tem a competência de identificar, vai identificar e vai controlar essas cargas para respeitar as suas individualidades. Porque a gente está falando aqui de 13, Campinense, os times, digamos, de maior porte, né? O exemplo do próprio Botafogo, imagine, né, o que se encontra no sertão do estado e por aí afora. A gente vai trazer um material agora de um convidado do programa Segredos do Esporte desta semana nos canais ESPN, o especialista em marketing e gestão esportiva, o Amir Sumodi. Ele afirma aí que a política interna dos clubes prejudica a receita dessas equipes brasileiras. Confira. Pela primeira vez em décadas, os jogadores tomaram iniciativa. Quer dizer, então isso é muito louvável. A gente vê, por exemplo, o mercado norte-americano, o sindicato dos atletas com a mesma força do sindicato patronal, porque eles estão reunidos, né, dentro de um interesse maior, que é a remuneração, a questão do calendário, a questão, né, da preparação física. Então eu acredito que sim, que eles estão se preparando, talvez não estejam ainda totalmente habilitados, né, para discutir todos os temas espinhosos como esse da governança, finanças, são temas mais difíceis, talvez essa questão do calendário seja a parte mais palpável, talvez eles tenham que buscar apoio, né, fora, né, do ambiente do futebol mesmo, de empresas, de pessoas que possam contribuir com esse processo, mas eu vejo com bons olhos que eles levantam essa bandeira, porque mesmo que eles não estejam entendendo ainda esse movimento de forma mais macro, eles estão contribuindo para que todas essas discussões que o Fernando levantou aqui, né, que são importantes, venham à tona. Quer dizer, junto com essa questão do bom senso, já vinha sendo discutida a questão das finanças dos clubes, o endividamento, né, recorrente dos clubes, a questão dos prejuízos, né, que os clubes vêm acumulando. Então, eu acho que agora é um momento propício para aproveitar esse embate dos atletas, né, em prol dos seus grandes objetivos e levar também para outros temas espinhosos do futebol brasileiro. O grande problema dos clubes brasileiros, e o Fernando também pensa provavelmente parecido comigo, é a questão de como é a gestão interna dos clubes. Exato. Porque você tem um presidente que é eleito, os vice-presidentes empossados, e eles têm o poder de decisão. Mas quem deveria ter o poder de decisão é o executivo remunerado e cobrado por metas, que é o que acontece, por exemplo, nos grandes clubes dos Estados Unidos, nem se fale, mas especialmente da Europa, onde o clube percebe que se você fica na política, você não prospera. Então hoje nenhum clube brasileiro consegue se descolar desse sistema de ambiente político interno que neutraliza o crescimento, minimiza esse crescimento de geração de receitas e também de controle de custos, porque nós temos que analisar sempre os dois vieses, o viés da receita, lindo, maravilhoso, mas quanto mais os clubes faturam, mais eles gastam e mais eles devem. Quer dizer, então a falta de regulação do mercado não permite que hoje você tenha um único modelo a ser seguido pelos demais. Os jogadores forçaram os cartolas a irem para a mesa. A gente tem discutido isso há um bom tempo, da falta de união setorial, quer dizer, não tem uma Fiesp, uma Febraban, né, no futebol. Eles não sentam, eles não discutem entre eles. Os jogadores conseguiram um feito extraordinário. Eles forçaram os dirigentes a sentarem e começarem a produzir soluções que eles mesmos achavam que não seriam possíveis, dado o ambiente político. Então tá aí, são visões de pessoas que trabalham o futebol como negócio, né, e que veem o jogador, digamos, como negócio, mas no bom sentido, vendo que ele precisa render para ser um bom negócio, né, e passa muito pelo que a gente vinha falando. E o pessoal colocando realmente que o futebol é gerido por pessoas que não entendem de futebol, começando pelas federações, isso fica muito claro, né, a nossa é um grande exemplo disso daí, e chegando aos cabeças, digamos, dos clubes, presidentes que são meramente políticos e que entendem pouco de futebol, que deveriam, digamos,
deixar nas mãos daqueles que entendem, né, nos seus setores aí, a responsabilidade, porque são cobrados por metas, né? Assim como você, como fisiologista, um preparador físico, é cobrado também, né? E outra, né, como eu falo sempre, respeitar o atleta, mas sem que ele perca o rendimento. Isso. E, na realidade, estão faltando com respeito e o atleta está perdendo o rendimento. Quem perde é o público, quem perde são eles mesmos, que a equipe cai de produção, tem a evasão no próprio estádio, enfim, né? E você vê outra situação, que o futebol também vale salientar, Gustavo, que ele perdeu um pouco da arte e caiu muito para a potência, que nós chamamos de potência anaeróbica, muita força. Então isso já exige do atleta uma situação mais complicada. Junto com isso veio a própria morte súbita no futebol, que hoje se fala muito sobre isso. Tive a oportunidade de estar conversando com colegas que pesquisam junto comigo nessa área e verificamos justamente isso, que o atleta está mais propício a essa situação devido ao desgaste que acontece. Que hoje, como o Barreira bem colocou na Copa passada, é que tem atletas que tinham que treinar, tem atletas que tinham que descansar. Então o respeito existia, por isso que teve um fruto maior, bem acentuado em relação a isso. Então espero que aconteça realmente isso, que com certeza vai mudar muita coisa e vai voltar a ser um futebol que é o que nós queremos ver. Mudando um pouquinho o foco aqui, como é que você vê essa questão dessa cobrança que há também em cima dos árbitros, fisicamente, a evolução deles? A gente vê que tem bandeira, digamos, o auxiliar, que vai ter que estar melhor preparado do que o próprio jogador, se brincar. Né? Não só fisicamente, né? Mentalmente e tudo mais. Como é que você vê essa questão da cobrança que há cada vez maior, já que o jogador hoje ele realmente tem um poder físico, né, bem maior do que antigamente? Você dizia, antigamente demorava para se pensar e tinha mais tempo, quer dizer, para poder pensar e reagir à situação. Como é que você vê esses dois lados, essa relação aí? E outra, nós temos que avaliar também na questão do árbitro, que ele tendo um desgaste prévio fisicamente, não estando bem na condição física, ele vai obter o que nós chamamos de um déficit de oxigênio cerebral, perdendo aquele raciocínio imediato que ele precisa ter de uma resposta, feedback positivo. Então, isso acontece muitas vezes. Mas tem um outro lado aqui que nós observamos, Gustavo, que a maioria desses árbitros que estão entrando agora e estão no ápice das suas condições, eles são profissionais de educação física, que estão envolvidos, isso já são pessoas conscientes, que estão cobrando realmente. Existe uma mentalidade diferente, em relação a isso. Lógico, não acompanha a tecnologia que nós observamos durante a TV, mas tudo isso ajudou muito. A mudança aconteceu também na arbitragem, porque automaticamente que teve uma mudança no futebol, o árbitro teve que acompanhar essa mudança, que senão ficaria para trás, com certeza. É verdade. E aí tem essa questão da profissionalização, né, da arbitragem nacional, que passa por um processo, e também esse questionamento em relação à aplicação não da tecnologia no dia a dia do futebol, que é outro debate muito amplo, que você deve estar por dentro disso aí também, mas que aos poucos, digamos, vai adentrando ao meio do futebol, mas que eu tenho também uma concepção que não pode mecanizar demais, né? Parece que a FIFA busca a cada dia inventar uma regra, né? E futebol é simples de se entender, é fácil de se jogar, não tem o que inventar não. Eu prefiro que corte mais isso aí e tenha mais honestidade. Isso. Com certeza. Vale muito mais investimento, mais investimento, profissionais. E isso aí vai surtir muito mais efeito. Tá ok, Semi. Obrigado aqui pela participação, boa sorte e quem sabe no futuro próximo aí novidades sobre a sua volta ao futebol paraibano aqui, a gente está aguardando. Possivelmente. Eu quero agradecer a vocês, a TV Itararé, cobrar quem faz o futebol paraibano, principalmente, que é a nossa realidade, apesar que eu tenho vivência em outros estados, mas aqui mais dignidade, mais respeito com o atleta, que quem vai ganhar é o futebol paraibano, quem vai ganhar todo quem está envolvido nesse processo. Muito obrigado e fique com Deus. Tá ok, obrigado ao Semi, que também tem uma passagem pela seleção do Paraguai, né, que a gente acompanhou aqui, né, no currículo, então está falando alguém que entende do assunto.